sobretudo superfícies em hipersuperfícies em eje n mais 1, sobretudo superfícies em eje 3. Então sabemos que por causa do produto interno no eje n, isso induz uma métrica em M e também uma aplicação de Gauss. Pelo menos localmente, ou se a variedade é orientável globalmente. Então, graças à segunda forma, à aplicação de Gauss, temos então a segunda forma fundamental, que ela nos dá dois invariantes, a curvatura gaussiana e hoje vamos aprender por que se chama curvatura gaussiana e a curvatura média. Lembrem que também, por ser um operador autoadjunto, nós temos as curvaturas principais, KI, e as direções principais, que vamos chamar de EI. Não são os vetores que estão determinados, mas os autoespaços, na verdade, associados ao autovalor KI. No caso da dimensão 2, isso não é tanto problema, porque a gente exclui os pontos umbílicos, onde os dois, que são os pontos onde os dois autovalores coincidem, ou seja, onde a segunda forma fundamental é múltipla identidade, aí são diferentes, aí são diferenciáveis. E as direções, tem duas direções exatamente, duas direções principais, que também vimos que são diferenciáveis. Cá, então, é o determinante G, ou seja, o produto das curvaturas principais, e a curvatura média é a soma, dividido pela dimensão, às vezes, depende da convenção. Este depende da orientação, porque se trocam a orientação, trocam N, A troca por menos A, as curvaturas trocam de sinal as duas, então esse depende da orientação, mas este não. E vamos ver agora por que não. Muito bem, então o que nós vamos fazer hoje vai ser estudar a curvatura gaussiana em relação à geometria intrínseca, ou seja, a geometria que só depende da métrica, da primeira forma fundamental. Isso aqui dá origem à geometria intrínseca. Vimos que H não é um conceito intrínseco, porque, por exemplo, o plano e o cilindro são localmente isométricos, mas têm curvatura média diferente. Muito bem, então, como um exemplo, eu não me lembro se a gente viu isto, mas como exemplo, então, exemplo. Peguem uma superfície de revolução, f de v, cosseno de u, f de v, seno de u, g de v. Se vocês pegam... Bom, vocês podem calcular a primeira forma fundamental, simplesmente derivando e calculando normas, ou produtos internos. E aqui segue que E é f quadrado, f é zero. Isso quer dizer que a parametrização é ortogonal. E G é f' quadrado mais g' quadrado. Então, em particular, se vocês pegam... Então, em particular, se vocês pegam como f de v a cosseno hiperbólico de v,
e G de V igual a A vezes V, né? Então, o que fica aqui é que E é igual a G igual a quadrado cosseno hiperbólico quadrado de V. E F continua, claro, sendo zero, né? Agora, muito bem. Então, agora peguem o helicoide, né? Isso aqui, essa superfície se chama um catenoide. Né? E o desenho dela é uma coisa assim. A particularidade que ele tem, parece um hiperbolé de uma folha, um hiperbolé de revolução, mas não é. Né? Não é uma quádrica, isso. A particularidade que ele tem é que ele é mínimo. Uma superfície mínima. Muito bem, então vocês podem pegar agora o helicoide, né? Com uma parametrização especial, né? Então, o helicoide, em princípio, vocês podem escrever assim, né? V vezes bom, trocando as variáveis do helicoide assim, né? Pegando V barra do helicoide que a gente sempre escreve, né? V barra igual a seno hiperbólico de V, né? E pegando U barra como U. O helicoide se escreve assim, né? Se escreve V barra cosseno de U barra seno de U barra 0 mais A vezes U barra vezes o E3, né? Ou seja, o 0, 0, 1. É um helicoide, né? Observen que quando fixamos U, estamos pegando a reta que passa por este ponto, né? E com essa direção. E estamos rodando à medida que a gente sobe. Né? Então, isso aqui é um helicoide. Né? Só que se agora vocês calculam E, F e G, dá isto. Aí, desculpem, aí tem uma... Sim, isso mesmo. Então, se agora vocês calculam essa aqui é a φ barra de U barra V barra, né? Agora, se vocês fazem essa mudança de coordenadas, aí vão aparecer senos hiperbólicos aqui dentro, né? E se vocês calculam E e G, E é igual a G é igual a quadrado cosseno hiperbólico de V. E F também continua sendo zero. Que é o mesmo que aqui. Isso quer dizer que o catenoide e o helicoide são localmente isométricos. O que estamos dizendo? Simplesmente que existem duas parametrizações, né, que têm as mesmas funções, né, as mesmas coeficientes da primeira forma fundamental. Então, se a gente faz a mudança de variáveis, como fizemos na aula passada, isso dá um difeomorfismo local entre o helicoide e o catenoide que preserva a primeira forma fundamental. Isso é uma isometria. Né? Isometria local. Sabem que não são globalmente isométricos, porque o catenoide não é simplesmente conexo e o helicoide é. Mas uma coisa interessante é que o helicoide também é mínimo. É.
você faz com as próprias coordenadas, né? Você constrói à mão. Volta com uma e vai com a outra, e isso vira uma isometria. A gente fez a conta na aula passada. Muito bem, então, mas então, o catenoide é simplesmente conexo e o helicoide não é. Mas só uma coisa interessante é que o helicoide também é mínimo. Esta propriedade é uma propriedade das superfícies mínimas. Se você tem uma superfície mínima R3, existe não somente outra superfície isométrica, mas uma família, um parâmetro de superfícies isométricas. Se vocês botam na internet, vocês vão ver filminhos que mostram como ir do catenoide ao helicoide com uma família, um parâmetro, todas de superfícies isométricas. Vocês pegam o catenoide assim, vocês cortam e vocês fazem um troço assim. E aí vira um helicoide, um pedaço de um helicoide. Então, mas a aula essa não é multimídia, então não posso mostrar. Mas podem procurar, botem no Google e vocês vão achar um monte de filminhos que mostram uma família, um parâmetro entre essas duas coisas. É bem interessante. Bem... Oi. Lembra que superfície mínima é... Você está pensando na interpretação física, né? Ou seja, pegar uma superfície que minimize a área. Na verdade, mínima é simplesmente que a curvatura média é zero. Então, é local, é um conceito local. Sim? Não depende de bordos nem de nada. É um conceito local. Curvatura média é zero. Sim? O análise de se é minimizante, não é, isso é outra história. Muito bem, então eles são localmente isométricos. Perfeito. Então, nós já vimos o conceito de isometria local, aplicação conforme entre superfícies. Isso aí já vimos. Em particular, observem que a existência de coordenadas isotermas, que eu não demonstrei, mas que comentei, ou seja, sempre existe um sistema de coordenadas onde F é zero, ou seja, ortogonal, e os campos coordenados têm a mesma norma, ou seja, E é igual a G. Isso é a mesma coisa que dizer que o sistema de coordenadas é conforme, uma aplicação conforme entre o plano e a superfície. Todas as superfícies são conformemente, localmente conformemente a mesma coisa. São todas R2, do ponto de vista conforme. Localmente. Muito bem, então, agora eu quero fazer uma conta. Meio chata, mas que precisamos fazer. Então, vamos calcular a curvatura gaussiana de novo. De outra maneira. Sim? Então, a curvatura gaussiana em coordenadas. Já botamos esse título, portanto, isso aqui é a parte 2 desse assunto. Então, lembrem o que a nossa notação, né? A segunda forma fundamental, né? Que é menos a diferencial da aplicação de Gauss, nós podemos escrever ela em coordenadas. Ou seja, a gente escreve, pegamos φ, então φ é um sistema de coordenadas. Então temos φu derivada de φ em relação a u, que também vou denotar por φ1. Né? Mesma coisa φv, derivada de φ em relação a v, vou denotar por φ2. Son notações. Então, em particular, dn de φi é soma de a e j, φj. ¿Sí? Essa é a nossa pequena matriz 2x2, A1, A1, A2, A2. ¿Sí? Então, o que estamos dizendo é que a matriz A e J é
a matriz da diferencial da A na base φ1, φ2. Si queremos calcular K o H, precisamos de esa matriz, entender esa matriz. Y lo que vimos es que A y J se puede escribir, o A1, A11, A12, A21, A22, se puede escribir como E, F, F, Y, veces Y menos F, E. Es aquí a inversa da matriz E, F, F, Y, a menos de un fator que a gente coloca aqui, que é elemento de área, justamente. Tá? Onde lembrem quem é E. E é φ U, N, que é a mesma coisa que N, U, φ U. A F é com U e V e a G é com VV. Sim? Certo? Nenhum mistério. Muito bem, então agora nós podemos fazer o seguinte, podemos pegar mais uma derivada. Oi? Pode ser assim. Onde? Aqui tem um menos que vira mais. Mas nada disso é muito importante porque se vocês trocam o sinal de n, trocam todos os sinais. Então os sinais não. Desde que vocês troquem em todos os lados, não são muito importantes. Muito bem, então, a gente, em vez de calcular as coisas aqui, a gente calcula as coisas aqui, em geral. Muito bem, então, vamos fazer uma conta agora. Então, essas são as notações que a gente tem usado até agora, não tem nada novo. Estou colocando aqui para vocês ir e voltar com facilidade. Muito bem, então o que a gente faz agora? A gente pega duas derivadas de φ. ¿Sí? Então, pegamos φ, por exemplo, φ UU. Bom, isto se escreve como um certo coeficiente vezes φ U mais outro coeficiente vezes φ V mais alguém vezes N. Certo? O que isso aqui diz é que o que vai aqui é menos E. Certo? Sim? Ok? Agora aqui não sabemos. Essas são funções que não sabemos. E essas funções têm um nome. Se chama símbolos de Christoffel. Sim? E a gente vai notar assim. Gama. Embaixo vão os índices das derivadas, U, e em cima vai o índice que corresponde aqui. Então aqui também é U. Mas aqui, por exemplo, é gama, U, embaixo, mas aqui é V. Mesma coisa com UV. Aqui vai aparecer UV, e em cima vai aparecer a mesma coisa. Aqui vai aparecer agora um F. Certo? A gente pode resumir assim, φ e J é igual a soma de gama I, J, K, φ, K. Mais alguém aqui, que depende de I e J. R, I, J. Sim? Isso vale para qualquer dimensão, de fato. Mas aqui, essa soma tem só dimensão 2, só tem 2 termos. Né? Mas a vantagem é que está todo junto. Né? Em outras palavras, a gente pega duas derivadas e calcula a parte tangente
e a parte normal. R1, 1 é menos E, R2, 2 é menos G, R1, 2 é menos F. Sim? Muito bem, agora observem o seguinte, né? Então, observação, né? Importante. Os gama, estes, só dependem da métrica. E do sistema de coordenadas. Se vocês trocam o sistema de coordenadas, claro que vão trocar as funções. Mas depende do sistema de coordenadas e da métrica só. Não depende da aplicação de Gauss, nem de como está no R3. Né? E o motivo disso é muito simples. Observem, façam esta conta, né? Façam assim. Então, gama. Então, esses aqui se chamam. Esses aqui são os símbolos de Christoffel. Então, observação, os símbolos de Christoffel só dependem da métrica. E do sistema de coordenadas. O sea, fixado o sistema de coordenadas, os símbolos de Christoffel podem ser escritos em funções da métrica. E isso segue do seguinte. Façam isto, né? Φ I fica derivada em relação a J mais Φj fica derivada em relação a I menos Φi, Φj derivada em relação a K. Vamos ver o que queda isso. Né? Então, isso é Φij fica, estou fazendo o primeiro, né? Mais Φi fica J. Muito bem. O segundo. Φji fica. Parece que não é bom, né? Mas Φj fica I menos Φik Φj menos Fi Φjk. Certo? Concordam? Mas observem, este é igual a este, só que com o sinal trocado. Então, este morre com este. E pelo mesmo motivo, este é o mesmo que este com o sinal trocado. É tudo C2. Derivadas parciais comutam. ¿Sí? Então, este morre com este. E ficou duas vezes este. Ou seja, se eu faço um meio disso, eu obtenho Φ e J fica. Sim? Peguem três índices quaisquer. I, J, K são três índices quaisquer entre 1 e N. Sim? Mas a Φ é a mesma função de R2? É, Φ é uma carta da tua hipersuperfície. Sim? Então, I e JK são índices entre 1 e N. No caso que estamos trabalhando, me leva a 2. Certo?
observen lo que temos do lado esquerdo, né? O que temos do lado esquerdo é a métrica, ou seja, a E grande, F grande e G grande, no caso de dimensão 2, e derivadas delas. ¿Sí? E o que temos aqui são as φ e J, os símbolos de Christoffel, aqueles, produto interno com os φK. Certo? Se vocês escrevem, G e J como produto interno de φ I e φ J, essa matriz é uma matriz definida positiva, porque é um produto interno. Em particular, é inversível. Se a gente substitui, em vez de φ e J, escrevemos isto, vamos trocar o índice aqui, vamos colocar um R, porque aí tem o K. Então, o que fica? Fica, o que é isto, né? O que é essa parte que está aqui? Φ e J, φK é a soma de gama e JR, φR, φK. Por bilinearidade do produto interno, isto é soma de gama e JR, GRK. Certo? Ou seja, mas esta função aqui é uma função inversível. Eu posso pegar essa matriz e passar para o outro lado. Mas esta matriz são as E, F e G grande no caso de dimensão 2. Esta matriz, a G em caso de dimensão 2, isto nada mais é do que a matriz E, F, F, G. No caso de dimensão 2. Então, o que simplesmente estou dizendo é que estou pegando isso aqui, fixando I e J, estou pensando isto como um vetor e multiplicando pela matriz G. Sim? Ou seja, vocês podem pensar que isto é G vezes gama e J, onde gama e J é um vetor. E do outro lado, temos derivadas da métrica. Derivadas da métrica. Bom, agora posso multiplicar a esquerda pela inversa desta matriz. E o que temos é gama e J igual a G menos 1, o que está do lado esquerdo, que são derivadas da métrica. Esta G menos 1, lembrem, no caso de dimensão 2, é simplesmente G menos F E vezes 1 dividido a raiz quadrada de E, G menos F quadrado. E essas são derivadas de quê? São derivadas a E, F e G. Derivadas a E, F e G. Então vejam o que ficou. Gama e J é igual a uma função que depende das derivadas primeiras das E, F e G e das E, F e G. Portanto, gama, e o que mostramos é que, na verdade, isto é uma função de G e J e das derivadas primeiras de G e J. Da métrica e das suas derivadas primeiras. ¿Sí? Esta fórmula se llama fórmula de Kosul. Nós não vamos usar essa fórmula, mas vocês vão ver de novo essa fórmula. Oi? E porque senão, olha só, se você multiplicar... Ah, é sem raiz, você está falando? É sem raiz, né? G menos F, E, F, F, G. E quadrado, sim.
Cadê? Aqui. O costume da integral é isso. Muito bem. Não interessa a fórmula. Interessa é que implica isto. É uma função da métrica só. Muito bem. E daí? Os símbolos de Christoffel, então, fixado um sistema de coordenadas, dependem do sistema de coordenadas, claro. Não é? Para eu escrever isto assim, eu preciso do sistema de coordenadas. Se eu mudo a φ, muda isto todo. Mas uma vez que fixam o sistema de coordenadas, as gamas são uma função algébrica, de fato, uma função simples, algébrica, dos coeficientes da métrica nesse sistema de coordenadas e das derivadas primeiras desses coeficientes. Certo? Está claro? Muito bem. Então, vamos derivar mais uma vez. Então, agora, essas funções não são funções quaisquer. Tem que satisfazer certas condições de compatibilidade entre elas. Não é que se eu dou para vocês um conjunto arbitrário de funções γ, I, J, K, elas vão ser os símbolos de Christoffel de alguma carta, de alguma superfície. Isso não é verdade. O que tem que satisfazer, uma das condições que tem que satisfazer é a seguinte. Peguem φ e J, são duas derivadas, certo? Posso derivar mais uma vez. K. Derivada terceira. Tudo sem infinito, todas essas derivadas comutam. Certo? Então, em particular, isto tem que ser igual a φ e KJ e, de fato, a qualquer permutação desses coeficientes I, J e K. Não só isso, eu posso fazer o mesmo com a aplicação de Gauss. Ou seja, o que a gente quer é que, por exemplo, UV seja igual a NVU. Afinal, de novo, isso aí é uma aplicação sem infinito e, portanto, as derivadas segundas têm que comutar. Né? Então, isso aqui dá um monte de equações. Sim? No caso de dimensão 2, o que dá? Aqui, em geral, para uma hipersuperfície qualquer, vocês vão ter isso. Tá? Para o caso... Obviamente, se I é igual a J é igual a K, isso não diz nada. Isso não é nenhuma... Então, o que temos em dimensão 2? Bom, o que pode acontecer? Φ UV tem que ser φ UVU. E φ VVU tem que ser φ VUV. Sim? Tem que ter dois iguais e um repetido em dimensão 2. Não tem mais possibilidade. E esta é NUV é igual a NVU. Certo? São três equações, mas são equações vetoriais. Observem que esses vetores estão em R3. Então são 9 equações. Não se assustem. Muitas vão morrer. Né? Mas em princípio são 9 equações. Certo? Vamos fazer uma delas. Deixa eu ver qual, para que dê o que eu quero que dê. Algumas delas são 0 igual a 0 e quase todas são redundantes, têm a mesma informação. Só sobrevivem 3 equações dessas 9.
Muito bem. Então, vamos fazer este e pegar a coordenada em φv. Então, vamos começar. Então, quem é φ UV? Bom, é φ UV. Mas quem é φ UU? Bom, aí é justamente o que está escrito aí. Então, é gama U φ U mais gama U V φv mais menos EN. U. ¿Sí? Oi. V. Sí, me corrijan porque si no va a dar errado. Vamos continuar. Então, quem é isto? Então, isto é gama U V mais φ mais gama U φ UV. Sim? Agora tenho que colocar φ UV. Em vez de colocar φ UV, coloco isso. Então, φ UV. Quem é φ UV é gama UV φ U mais gama UV φv menos Fn. Este é φ UV, que vem de derivar este por V. Sim? Mais. Mesma coisa aqui. Gama UV φ U mais aqui é V. Né? Me vigia, hein? Agora, então derivei este e coloquei φv. Estou fazendo a derivada deste agora. É a derivada deste vezes este, mais este vezes a derivada deste. Então é gama UV φvv. φvv é gama VV φ U mais gama VV φv menos G vezes N. Certo? E agora o que fica? Fica a derivada deste. Sim? Então é menos EVN menos ENV. Sim? Aí a gente substitui NV usando este. Sim? NV então é A21, né? É A21 φ U mais A22 φv. Esse que está aqui é NV. É menos NV. Então vou colocar aqui o mais. Sinais não importa. Muito bem. Agora a gente precisa comparar com o mesmo do outro lado. Sim? É a mesma conta. Não vou fazer essa conta de novo. Mas o que vamos fazer vai ser pegar os coeficientes. Isso aqui é alguém vezes φ U mais alguém vezes φv mais alguém vezes N. Vamos pegar o coeficiente em φv. Listo. Então, é gama UV
V. Estou colocando L primeiro porque é onde aparecem as derivadas do símbolo de Christoffel. Observen que aqui só aparecem as derivadas. O restante não aparecem as derivadas do símbolo de Christoffel. Por isso que eu coloquei primeiro este. Isso aqui é φ1 não interessa, φ1 não interessa, estes interessam. Esses dois interessam. Então, mais que? Mais gama UUU, gama UVV. Este coeficiente, agora este UUV. De novo, não interessa a forma que isso tem, que pode encontrar em qualquer livro. O interessante é como segue e o que segue. Esse é o coeficiente em φV em relação a tudo que está aqui, só que está faltando mais um que é este. Eu vou colocar aqui. Não. Mas A22E. Sim? Muito bem. E agora tem que fazer o mesmo em relação a este. Vai dar uma coisa parecida. Não vou fazer a conta, vou dizer o que dá. Mas é exatamente o mesmo, obviamente. Né? Então, o que dá no final é o seguinte. Vou substituir agora U por 1 e V por 2. Que é a notação usual. Sim? Então, dá o seguinte. Dá gama 1, 2, 2, 1, que é o outro, né? O outro que vem daqui, menos este que é gama 1, 1, 2, 2. Certo? Mais gama 1, 2, 1, gama 1, 1, 2, mais gama 1, 2, 2, gama, tenha paciência, né? 1, 2, 2, menos esses dois. Gama 1, 1, 1, gama 1, 2, 2, menos. O que estou fazendo é pegando este, passando por outro lado, então fica 0 igual a tudo que estou escrevendo. ¿Sí? Gama 1, 1, 2, gama 2, 2, 2, menos A2, 2E, mais o correspondente da componente em NU. Ou seja, vai ser melhor, mais fácil copiar daqui diretamente. Então, o que temos que calcular? Vai ser, deixa eu pensar, vai ser N U Φ U V U, estamos calculando, né? Então, Φ U V U, aqui aparece menos N N. Então, isso aqui é bastante coisas, e aqui é menos F N U. Certo? Então, isso vai dar um troço que... O que estou querendo calcular é o correspondente a este que vem daqui, da derivada de n. Né? Então, é menos F NU. Mas quem é NU? NU é A11 Φ U mais A12 Φ V. Então, é isso que eu quero. Sim? Então, aqui é mais, porque troca o sinal, né? É mais A12F. Tudo isso é zero. Ou posso passar isso para o outro lado. Ou seja, tudo isso que está aí é igual a isso. Certo? Muito bem, mas quem é E pequena? Né?
Bom, observen que melhor passar para o outro lado, né? Melhor escrever isto como EFFG igual a A11, A12, A21, A22. Lembrem que é uma matriz simétrica. EFFG. Então, o que vou substituir E? Quem é E? É A11, A11, E grande, mais A12, F grande, menos A12, F pequena. F pequena, tem duas maneiras de escrever F pequena. Qual é que vai convir? Vai ser este. Então é este vezes S. A21E. Não, porque a raiz aparece porque essa é a inversa. Então é A21E, A22F. Se eu não me enganei em nenhum lado. Agora, A12, A22F. A12, A22F com sinal trocado. Isso então morre com esse. Então, isto é A11, A22 menos A12 ao quadrado vezes E. Mas esse é o determinante. Esta é a curvatura gaussiana. Em outras palavras, esqueçam do que está aqui. Esqueçam do que está aqui. 1 sobre E de esta é a curvatura gaussiana. Só aparece aqui, isso aqui já matei, né? Só aparecem os símbolos de Christoffel e derivadas primeiras do símbolo de Christoffel. Mas os símbolos de Christoffel eram intrínsecos. Então a curvatura gaussiana é intrínseca. A curvatura gaussiana só depende da métrica. Es un teorema muy famoso. Teorema a curvatura gaussiana intrínseca. Ou seja, que como formulou Gauss, ela é invariante por isometrias particulares. K é invariante por isometrias. Isto quer dizer que se vocês têm uma isometria entre duas superfícies, então a curvatura gaussiana no ponto P de S é igual à curvatura gaussiana de S' no ponto F de P. Para todo P. Ponto 1. Ponto 2. A curvatura gaussiana é intrínseca. Ou seja, não precisa de superfícies no eje 3 para estudar curvatura gaussiana.
ele é um conceito intrínseco. Certo? Se eu dou para vocês uma superfície com uma métrica, vocês vão no banheiro, vocês calculam o símbolo de Christoffel e vêm de volta com a curvatura. A curvatura gaussiana é esta. Tudo o que tem que fazer é calcular derivadas. De que depende? Sabemos mais que é intrínseca. De que depende? K é uma função que depende, uma função algébrica dos símbolos de Christoffel e das derivadas primeiras dos símbolos de Christoffel. Não interessa qual é a função. Mas os símbolos de Christoffel dependiam da métrica e das derivadas primeiras da métrica. Ou seja, que aqui aparece a métrica, as derivadas primeiras da métrica e as derivadas segundas da métrica. Se você tem uma superfície C5, por exemplo, e querem calcular a derivada, vocês vão aparecer com uma função C3. Vocês vão perder duas derivadas. Então, juntando com o que está lá, aqui, né? Então, isto, juntando com aquilo, a curvatura gaussiana é uma função que depende da métrica, das derivadas primeiras da métrica e das derivadas segundas da métrica. Isso que é importante. É um objeto de segunda ordem. E as funções são bonitas, né? São todas funções algébricas. Podem ser longas as fórmulas, mas são funções algébricas, né? Certo? Curvatura gaussiana é intrínseca, ao contrário do que era a curvatura média. Curvatura média é um conceito extrínseco. Depende de como a gente está olhando a mesma superfície no EG3, a curvatura média muda. A curvatura gaussiana não. Porque a curvatura gaussiana só depende da métrica, da primeira forma fundamental. Não depende da segunda forma fundamental, que é que mede como é que essa superfície está no EG3. Certo? Sim. Em particular, aquilo que fizemos no começo do catenoide e do helicoide tinha que ser, né? Porque, com horário, as curvaturas do helicoide e do catenoide em pontos correspondentes são a mesma. Sim? Em pontos correspondentes pelas mudanças de variáveis, né? Em outras palavras, com horário, então, a curvatura do catenoide num ponto P é igual à curvatura do helicoide num ponto Xi de P, onde Xi é a função que é voltar por um sistema de coordenadas e ir pelo outro. Sim? Ou seja, Xi aqui é φ menos 1 composto com φ barra. Uma coordenada e vão por outra. Muito bem, mas aqui tem 9 equações. Eu só escrevi uma. Sim? Eu peguei isto e peguei a componente em φv. Ainda tem a componente φu, ainda tem a componente n e tem o mesmo para todas as outras. Bom, se você junta essas 9 equações, tem muitas repetidas. Tem uma que dá, por exemplo, K, em vez de, aqui obtivemos KE vezes igual a uma coisa com símbolos de Christoffel. Passamos só para o outro lado porque é a norma de um campo coordenado, é nunca nulo. Se vocês pegam outras, vocês vão ter, em vez de KE, vão ter KG, mesma coisa, ou KF. Aí F é complicado, porque F pode ser 0. Isso que eu não queria que desse. Por isso que fui olhar quais eram os que me convinham, para não fazer todo o trabalho à toa. Porque aí F pode ser 0 e obter uma relação nos símbolos de Christoffel, simplesmente. Mas são todas maneiras diferentes de escrever a curvatura gaussiana com os símbolos de Christoffel.
São relações entre os símbolos de Christoffel que não nos interessam. O importante para nós é isto e é isto. Isto é o que vocês têm que saber. Não, essa fórmula, isso aí não interessa. Podem apagar agora. Certo? Mas é interessante isso também, né? Que depende de quem depende. Que tipo de objeto é? Objeto de segunda ordem. Em particular, vocês veem que se a sua superfície é C2, que em geral é bonito C2, né? Mas C2 pode ter pontos onde a curvatura seja exploda ou vocês perdem controle. Né? É só contínua, né? A curvatura numa superfície C2. Se é C1 mais alfa, aí já vão ter pontos com problema. E só contínua em superfície C2. Muito bem. Mas, então, como eu falei, tem um monte de equações que são outras maneiras de escrever a equação de Gauss. Esta equação que está aqui, esta igual a K, ou as outras se chamam equação de Gauss. Então, isso que está aqui, essa equação que está aqui é equação de Gauss. Nome muito apropriado para essa equação. Certo? Mas tem mais. Observem que a componente em N é interessante. A componente em N vai dar duas equações que relacionam as derivadas das E, F e G pequenas em função dos símbolos de Christoffel. Deixem-me escrever essas duas equações. Fazendo a mesma coisa aqui, agora pegando a componente em N e comparando, dá o que eu vou escrever agora aqui. Aqui. Deixem eu ver essa coisa. Então, fazendo o mesmo nas componentes normais, obtemos duas equações chamadas de equações, vou colocar com mesmo letra, as equações de Codazzi Mainardi. São mais simples, no sentido de que não aparecem tantos termos. Né? E são os seguintes. Estou cada dia mais cego. EV menos FU igual a E gama 1, 2, 1 mais F gama 1, 2, 2 menos gama 1, 1, 1 mais G gama 1, 1, 2. E a outra é FV menos GU igual a E gama 2, 2, 1 mais F gama 2, 2, 2 menos gama 1, 2, 1 menos G gama 1, 2, 2. Tanto qualquer livro, essa forma. Nem na internet, se quiserem, não precisa nem pegar de livro. O importante não é lembrar dessa fórmula, mas saber que ela existe e saber como é que ela se usa e para que ela serve.
Para isso, vamos dar uma aplicação. Não é nada claro para que essa porcaria serve. Vamos ver uma aplicação. Vamos entender onde que estão as retas invisíveis no cone. Por que não aparecem retas no hiperboloide de revolução? Por que a gente não vê as retas e por que a gente se vê as retas no cone e no cilindro? O que está acontecendo? Vamos ver isso agora. Usando as equações de Codazzi. Eu vou me referir como equações de Codazzi. Se vocês são parentes de Maynard, falem para ele que eu não tenho nada contra, mas eu sempre falo simplesmente equações de Codazzi. Mas parece que o cara também ajudou. Muito bem. Então, então a pergunta é essa: por que então, superfícies regradas? Então, por que a gente vê as retas num cilindro e num cone e não vemos a reta num hiperboloide de revolução? Então, por que às vezes a gente vê as retas cilindro, cone, que mais? E às vezes não. Por exemplo, não vemos no hiperboloide de revolução. Aí tem dois conceitos que são muito vagos. O que quer dizer às vezes e o que quer dizer ver. Né? Mas vocês entendem o que estou dizendo, né? A gente consegue realmente... Olha um cilindro e diz, sim, tem retas dentro. Olha um cone, mas um hiperboloide... Bom, e o hiperboloide de revolução tem duas retas por cada ponto. Ela é duplamente regrada. Deveríamos ver duas vezes, senão a gente não vê. O que diferencia essas coisas é a curvatura. Nós sabemos que se é regrada, então a curvatura é menor ou igual a zero. De fato, pode ser estritamente negativa, por exemplo, um hiperboloide de revolução. Muito bem. O que acontece em curvatura zero? Então, o que... Dá para ver aqui? O que acontece quando K é zero? Vamos analisar isso, e vamos analisar isso graças às equações de Codazzi. Bom, o que quer dizer que a curvatura é zero? Quer dizer que o determinante é zero, ou seja, um dos dois autovalores da segunda forma é zero. E o outro pode não ser zero. Se o outro é zero, aí é planar, aí pode acontecer qualquer coisa. Esquecem os pontos totalmente geodésicos. Esquecem os pontos totalmente geodésicos. Então, suponham que estamos fora, sem pontos totalmente geodésicos. Né? Se P está em S e não é totalmente geodésico,
Ou seja, a outra curvatura não é zero. Então, a gente tem K1 igual a zero e K2 maior que zero, por exemplo. Se K2 é menor que zero, podem trocar o sinal da aplicação normal de Gauss e pronto. Sim? Mas não interessa o sinal da outra. O que importa é que é diferente. Né? Então, um é zero e outro é diferente de zero. Muito bem? O ponto não é umbilical, em particular, e, portanto, nós provamos que existem coordenadas principais. Certo? Vamos pegar essas coordenadas. Né? Peguem coordenadas principais. Phi coordenadas principais. Ao redor de P, isto quer dizer que F pequena é igual a F grande igual a zero. O sistema de coordenadas é ortogonal e os campos coordenados apontam nas direções principais. Certo? Agora podemos vir aqui, né, e ver o que isso quer dizer em relação às equações de Codazzi. Né? Mas aqui, nesse caso, né, essas duas matrizes, estamos dizendo que são diagonais. Essa aqui também é diagonal. Né? As três matrizes são diagonais. Então, nesse caso, a gente tem A11, 0, 0, A22 igual a 1 sobre EG F0. Né? Então é EG00 vezes G00E. Tudo diagonal. Sim? Mas A11 é zero. Essas são as curvaturas principais. Essa é a matriz da segunda forma no sistema de coordenadas, que é um sistema de coordenadas principal. Então, isso aqui é zero. E esse aqui é o K2. Sim? Bom, isso diz, esse aqui é diferente de zero. Porque é a norma do segundo campo coordenado. Então, E é zero. Certo? Então, E é zero. Então, vejam o que diz aqui. E é zero. F é zero. Então, só sobrevive esta GU. Isto é zero. E aqui um monte de coisa morre. Certo? Vamos ver o que dá. Então, E é zero, F é zero. Do lado esquerdo temos zero. Este é zero, este é zero. E este. Então, o que diz as equações de Codazzi. Então, Codazzi implica que zero é igual a G gama 112. Certo? Mas G não é zero, porque K2 não é zero. Então G não pode ser zero. Então gama 112 é zero. E daí? Por que isso é interessante? Agora vocês vão ver como esses símbolos de Christoffel, de uma maneira muito estranha, eles contêm informação muito relevante. Quem é gama 112? Bom, quem é gama 11? De onde sai? Sai de fazer isto. Lembram? Então, o que estamos dizendo? E é zero. Então, não tem esta parte.
E agora estamos dizendo que o gama 1, 1, 2 é 0. Então não tem esta parte. ¿Sí? Olhem, esqueçam deste. Chame isso de lambda. Então, o que nós acabamos de ver é que isto é lambda U, φ. Para uma função lambda, que não interessa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: peguem a seguinte curva. Peguem a curva alfa V de U. Fixem V e peguem esta curva, que simplesmente é φ de UV. Vocês estão fixando V e movendo U. Sim? Para cada V, isso aqui é uma curva na sua superfície. Na linha de curvatura, de fato, na sua superfície. O que isso está dizendo? O que isso diz? Isso diz isto. Ou seja, que tipo de curva satisfaz isso? Não tem curvatura. A derivada segunda é colinear com a derivada primeira. Isto é uma reta G parametrizada. Isso implica que as linhas de curvatura correspondentes à primeira função são retas. Em particular, é uma superfície regrada. Exatamente o que estamos mostrando. Por cada ponto passa uma reta. Ou seja, se K é identicamente nula, então é regrada. Sim? Pelo menos fora dos pontos umbilicos. Onde ela é, a segunda forma identicamente nula, é um plano, nós já vimos isso. Então aí está cheio de retas. Então aí não interessa. Isso aí já entendemos bem como é. É um subespaço, um pedacinho de um plano de dimensão 2, um plano afim de dimensão 2. Fora dos pontos umbilicos, por cada ponto passa uma reta. As coordenadas principais, dão uma reta. As linhas de curvatura, a linha de curvatura é uma reta. Então, isso aqui são linhas de curvatura, porque esta é uma parametrização, são coordenadas principais. Essas são linhas de curvatura. Já sabíamos que são linhas de curvatura. A primeira linha de curvatura que depende de U. Aqui, se quiserem, botem fixem, só para ver que estamos considerando isto como uma função só de U. Então, isso é uma linha de curvatura, mas a linha de curvatura é um segmento, uma reta. Reta, no sentido de um subespaço de dimensão 1, afim, uma reta, em R3. Reparametrizada. Vocês poderiam trocar a parametrização para que vire uma reta decente. Sabemos que uma superfície é regrada, e para superfícies regradas nós temos outras parametrizações. Lembrem da curva de extensão. Agora vocês podem esquecer daquilo e tratar a superfície como uma superfície regrada. Lembrem que tem aquela superparametrização que dá tudo dela muito boa. Então, as superfícies de curvatura zero são fáceis de estudar. Dentro das regradas. Nem toda regrada tem curvatura zero, mas toda de curvatura zero é regrada, fora dos pontos umbilicos. Muito bem. E por que a gente vê essa reta? Essas são as retas que a gente vê. Por quê? Bom, a gente sabe já tudo para entender isso. A gente já viu tudo para entender isso. Lembrem daquele desenho, da interpretação da segunda forma fundamental. Como é que a gente encontra as direções principais? A gente pega um ponto, pega a normal
e pega um vetor tangente, pega esse plano e intersecta a superfície. Isso dá uma curva. A curvatura dessa curva é a curvatura normal. Para onde mais se curva, é o K2. Para onde menos se curva, é o K1, considerado sinal nisso. Certo? O que acontece com curvatura zero, então? Bom, em cada ponto, por cada ponto, temos nossa superfície, que não sabemos bem como é, mas por cada ponto, então, tem duas direções ortogonais. Uma é K1 e a outra é K2. Só que K1, na direção de K1, a direção principal, é uma reta. Então, por aqui passa uma reta. Todas as outras curvaturas principais apontam para o mesmo lugar. Porque K2 é positivo. K1 é o mínimo. Então, K2 se curva toda para o mesmo lugar. Né? A superfície é uma coisa assim. Não necessariamente um cilindro, pode ser um cone. Mas, como acontece no cone, né? Se vocês pegam este ponto e fazem esta brincadeira, tem uma curva que tem curvatura zero e todas as outras curvam para o mesmo lugar. Estas são as retas que a gente vê. Porque a direção da reta é um mínimo da curvatura, das curvaturas normais, ou um máximo. Quando a curvatura é estritamente menor que zero, por exemplo, aqui, isso não acontece. Por quê? Porque sim, por aqui pode passar uma reta. Mas ela não é mínimo nem máximo. Ela é soma e suma. Quando a gente faz essa brincadeira, vai ter umas que atravessam para aqui, aí levanta e depois vai para cima. Não fica toda de um lado, nem... Essas a gente não vê. Sim? E tem mais um motivo. O que acontece com a normal? Aqui nós temos uma reta, né? Nós temos uma reta, e aqui em cima está a normal. Que a gente pode ver a normal ao longo da reta. Isso vale para qualquer superfície regrada. Eu posso pegar a linha e posso olhar a normal que vai se mexendo ao longo da reta, da regra. Né? Mas que em curvatura zero acontece uma coisa peculiar. É constante, a normal é constante ao longo da reta. Por quê? Bom, quem é NU? Bom, NU é a mesma coisa que isso. Mas é uma direção principal. E a direção principal com autovalor zero. Ou seja, isto é zero. Isto nós sabemos que por ser coordenadas principais, isto é K1 vezes φ1. Mas K1 é zero. Sim? Ou seja que N não depende de U. Mas se eu estou fixando V e movendo U, este não se mexe. Ou seja, em curvatura zero, o N é constante aqui. O N agora é o normal ao plano tangente. Ou seja, o que estamos dizendo é que todos esses planos tangentes são paralelos. São o mesmo contendo a reta. Então, que é o que pensem num cone, né? Você pega um cone, pega uma geratriz do cone e pega o plano tangente. O plano tangente é plano tangente ao longo de toda a geratriz. Isso que não acontece em curvatura negativa. Em curvatura negativa, vocês têm uma reta, mas o plano tangente vai variando. Aqui, se vocês pensam nesse desenho, aqui ela vem assim e faz assim. Por isso que a gente vê umas retas e não vê outras. As que a gente vê claramente são as porque a superfície tem curvatura zero. Pensem, por exemplo, no helicoide. Vocês poderiam
encontrar um contra-exemplo de tudo que eu falei falando do helicoide. Porque no helicoide a gente vê as retas, né? Mas ele não tem curvatura zero. Porque é isométrico ao catenoide. Catenoide, em cada ponto, tem duas curvaturas principais. Catenoide é assim. Tem uma curvatura negativa e outra curvatura positiva. Então ele não tem curvatura zero. E como o helicoide é isométrico ao catenoide, ele tem curvatura negativa. Então não tem curvatura zero. Mas a gente vê as retas. Não. O que confunde na cabeça de vocês é a parametrização. A parametrização é tão simples que vocês acreditam que vem a reta do helicoide, mas vocês não veem, na verdade. E porque vocês sobem a escada todo dia. As escadas, né, aquelas escadas em caracol tão bonitas, são helicoides. E aí tem os degraus. Ou seja, nosso corpo já está acostumado com helicoide. E a gente acha que vê as retas, mas na verdade não vê. Se vocês separam as folhas do helicoide, lembrem que o helicoide tem um parâmetro, né, que diz que tão juntinhas são as folhas do helicoide, os fins do helicoide. Se vocês separam, aí bem, dá para ver que não se vê bem as retas. Olhem aquele filme que eu falei da família, um parâmetro que une o catenoide com o helicoide. Você devia estar aqui porque eu sempre esqueço de você porque está num canto e sempre fico olhando para a turma. Tenho que vir aqui para olhar para você também. Sim? Vejam, a família essa é um parâmetro que leva o helicoide ao catenoide. E vocês vão ver claramente que aí em toda a família são superfícies isométricas, todas têm curvatura menor que zero, mas vocês não veem retas em nenhuma delas. Nem no helicoide. Claro, se vocês pegam a parametrização, claro, aqui está a reta. Se vocês olham e com detalhe, estou vendo a reta. Mas na verdade não é tão fácil quanto no cone. No cone é absolutamente óbvio que contém retas. No cilindro, absolutamente óbvio que contém retas. Certo? Muito bem, então, hoje aprendemos um monte de coisas, mas no final, o que nós vimos? Por que a gente vê as retas em certas superfícies regradas? Para que um exemplo pequeno da utilidade dessas equações. É muito fácil subestimar essas equações. Mas como vocês veem, ela tem um monte de informação geométrica. Mas é informação sobre como a superfície está no eixo 3. Essas equações são uma coisa extrínseca. Elas nos dizem como é que a superfície está no eixo 3. A equação de Gauss é uma equação intrínseca. Nos diz uma curvatura é uma função da métrica, só. São equações que têm nome diferente porque têm uma natureza absolutamente diferente. Se vocês pegam uma superfície com uma métrica abstrata, não existem equações de Codazzi. Não tem. Tem equação de Gauss. Sim. Como obter a curvatura através da métrica. Mas não existe isso. Isto são equações diferenciais sobre a segunda forma fundamental. Sim? Então, estas equações são extrínsecas. E, portanto, falam de como é que essa superfície se encontra no eixo 3. Isso são localmente ao plano. Localmente isométricas ao plano. Do ponto de vista intrínseco, são a mesma coisa que um plano, que um pedaço de um plano. Intrinsecamente não tem graça nenhuma, mas extrinsecamente tem. Então tem duas coisas aqui. A geometria intrínseca, que o objeto estuda a geometria riemanniana, as propriedades de curvatura gaussiana da superfície, e a parte extrínseca, a parte de como essa superfície com uma métrica está dentro do eixo 3. São coisas totalmente diferentes,
Se usam técnicas totalmente diferentes para estudar uma coisa e a outra. Aqui estamos com as duas coisas. Mas é importante na sua cabeça separar o que é do reino da geometria riemanniana, do reino que só depende da métrica, as coisas intrínsecas, e o que vocês estão pensando em como é que a superfície está no eixo 3. Dependendo do problema que vocês tiverem na mão, vocês vão ir para um lado ou para outro. Às vezes vão precisar das duas. Mas é importante saber, o problema que eu tenho nas mãos é um problema intrínseco ou é um problema extrínseco? É a primeira coisa que vocês têm que se perguntar. Tá? Essas equações são muito importantes. Muito importantes. Eu estou um pouco confusa com a parte global e a parte local Uhum. das análises, porque eu entendi que se existe uma isometria entre duas superfícies, eu vou achar uma parametrização para... Se eu tiver uma parametrização para uma, eu acho uma parametrização para outra com a mesma curvatura para todos os pontos, mesma curvatura gaussiana. Em pontos correspondentes. Em pontos claros. Sim. Uhum. Mas se eu tiver a mesma curvatura gaussiana, se eu tiver duas parametrizações, duas superfícies com a mesma curvatura gaussiana em todos os pontos, isso significa que elas localmente Não. não significa nada. Não. Não. É uma ótima pergunta. O que você está perguntando é, a curvatura determina a métrica? A resposta é não. Isso é falso. Não determina. Mas se eu tiver uma parametrização que induz o mesmo E, F, G, significa Aí sim. que não é a métrica. Aí sim que aí são isométricas. Mas ter porque ter o mesmo EFG é ter o mesmo a mesma métrica Local ou é global? local. Então, temos São vários problemas diferentes. São vários problemas. Um é local versus global. Isso é topologia. Aí você está vendo a superfície em toda a sua magnitude. Né? Você quer saber o que acontece lá. ¿Sí? Se lá se junta com aqui que está aqui atrás de mim. Isso que você quer saber. Isso é global. Tudo que nós fizemos até agora é local. A curvatura são derivadas segundas. É local. Mais do que local. É diferencial. Só depende do comportamento das derivadas segundas da métrica. Sim? Então, determinar se são realmente, sabendo que são localmente isométricas, se são globalmente isométricas, é um problema de topologia. Que até agora a gente não falou absolutamente nada sobre isso. Mas vamos falar. Mas é um problema totalmente diferente. Em nenhum momento, nunca, eu falei a palavra compacta. Não tem nada global aqui. Nada até agora. Nada global. Muito bem. Isso por um lado. Por outro lado, é a outra pergunta. Tem uma métrica, então temos a função de curvatura. Sem pensar, a gente vai e calcula o símbolo de Christoffel, vem com a curvatura é esta. Depende da métrica. Tenho métrica, tenho curvatura. Sim? Gaussiana. Uma superfície. Temos métrica, temos curvatura. Perfeito. Agora, suponha que vocês não tenham a métrica, mas tenham a curvatura. Vocês podem me dizer qual é a métrica? Não. Não. A curvatura, em princípio, não determina a métrica. Mas tem casos em que sim. Por exemplo, quando a curvatura é constante. Aí sim. Se a curvatura é constante, por exemplo, se a curvatura é identicamente zero, então é localmente isométrico um plano. Se é estritamente positiva e constante, então é localmente isométrico uma esfera. E se é negativa, constante, é localmente isométrica ao plano hiperbólico, que é um plano com uma métrica especial. Ou uma bola com uma métrica especial. Mas, a princípio, a curvatura não determina a métrica. Sobretudo, quanto maior é a codimensão, a dimensão da variedade menos determina. Mais fraco é o invariante. E tudo é local. Observem o seguinte. Peguem eje
com a métrica usual. Vocês podem virar ele e conseguir um S1. Sim? S1 com a métrica usual, métrica do comprimento. Muito bem. Então aqui temos um E, se vocês quiserem. Identicamente 1. Agora peguem S1 vezes S1. Aí vocês podem colocar uma métrica, que é a métrica produto. Ou seja, aqui vocês vão ter um dθ1, aqui o dθ2. Então vocês dizem E igual a G igual a 1, F igual a 0. Sim? Isso é o toro plano que se chama. Estamos fazendo geometria intrínseca. Estou falando da métrica, não estou falando da segunda forma fundamental, não estou falando nada disso. Muito bem. O toro não tem uma imersão isométrica, não pode ser colocado isometricamente em eje 3, só em eje 4. Observen que esse 1 está dentro do eje 2, o círculo está dentro do eje 2. Então isso naturalmente está dentro do eje 4, mas não dentro do eje 3. Precisa aumentar a codimensão para colocar em eje. Estou falando isometricamente, com curvatura 0. Isso que está aqui tem curvatura 0. Se vocês pegam isto e colocam um troço que eu apaguei na equação de Gauss, aqui todos os símbolos de Christoffel se anulam. Todos. Quando acontece isso, mesmo que aqui seja constante, todos os símbolos de Christoffel se anulam. Então a curvatura, na equação de Gauss, fica 0 igual a curvatura. Curvatura 0. Muito bem. Agora façam um circulinho menor. Bom, a única diferença é que aqui vai aparecer uma constante. Certo? Vai ter menos área. Em particular, não vão ser isométricas. E são difiomorfos. Sim? S1 vezes S1 é difiomorfo a S1 de raio epsilon vezes S1 de raio epsilon. Claro. Sim? São difiomorfas, são conformes, têm curvatura 0 as duas e não são isométricas. Globalmente, não existe uma isometria global de uma em outra. Mas as duas têm curvatura 0. Localmente, as duas são o plano. Localmente, as duas são eje 2. Mas eles não são globalmente isométricas. Porque, por exemplo, tem volume diferente, tem área diferente. Aqui é uma boa briga entre a coisa global e a coisa local. E o lance da curvatura determinar a métrica ou não. Certo? Esse também é um assunto que vocês podem pensar. Suponha que eu tenho uma função K, qualquer. Será que existe uma superfície, uma função K em um aberto eje 2? Será que existe uma superfície e uma parametrização que essa seja a curvatura gaussiana da superfície? Com condições de regularidade muito razoáveis, a resposta é sim. Existe. Não necessariamente é única, mas existe. Mas se tem muitas derivadas zero, aí podem ter problemas. Aí podem ter problemas. E de fato, existem bichos como o seguinte: existem superfícies que num ponto não interessa a bolinha pequenininha que vocês peguem, essa bolinha não tem uma imersão em eje 3, isométrica. Não importa que tão pequena seja. Ou seja,
essa superfície não pode ser imersa isometricamente nem localmente ao redor de um ponto. Esse ponto tem que ter curvatura zero. Mas não pode ser identicamente nula, porque senão é localmente um plano e o plano tem. Então é um ponto que tem curvatura zero, as derivadas são zero, mas depois faz um troço meio estranho, isso é infinito, mas essa superfície não tem nenhuma vizinhança do ponto tem uma imersão isométrica em R3. Não pode ser colocada, não pode ser vista em R3 nem localmente. Isso é um paper de poucos anos atrás que resolveu um problema muito antigo. O problema é muito natural. Dá uma superfície qualquer, ela sempre pode ser colocada em R3 localmente? A resposta é não. Essa superfície tem uma curvatura. Essa curvatura, vocês não sabem se pode ser resolvida como uma superfície em R3. Essa superfície não, mas de repente outra sim. Mas a curvatura tem que ser meio maluca no ponto. Isso é infinito, mas tem que ter muitas derivadas zero, tem que ser bem degenerada a curvatura. Isso. E aqui seria zero, né? Isso. Quer dizer que quando eu vejo o tório no R3, eu não tenho nenhuma isometria local. Exatamente. Absolutamente. No toro de revolução R3, a curvatura varia de positiva a negativa. Sim. Mas observa, aqui a curvatura é identicamente zero. Em particular, a integral é zero. Que é o que a gente tinha calculado no toro de revolução. O que acontece? Por que a integral da curvatura não quer sair de zero? Né? Vamos ver por quê. Mas sim, este toro é o toro plano, tem curvatura zero e, portanto, não é isométrico ao toro de revolução. Embora seja difiomorfo. Mas não é isométrico, é outra métrica. Portanto, outra curvatura. Ou, aliás, tem outra curvatura e, portanto, tem outra métrica. Certo? Alguma pergunta? Muito bem, então, quinta-feira, de que estamos feriado, então não vai ter aula, mas terça-feira tem, apesar de que é enforcado, não podemos perder tantas aulas. Então, a gente se vê na terça. Bom? Tenha um bom feriado.